Santo é a tua palavra, Senhor. Estamos aqui, Espírito Santo, para bendizer o teu nome, Senhor. Pai, ministra aos nossos corações, Senhor. Deus, que o teu povo abra os lábios e o adore em espírito e em verdade, Senhor. Tu és santo, Senhor, é isso que estamos aqui, Pai, para bendizer a Ti, ó Deus. Oh, ministra aos nossos corações, Pai. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei ao lugar que me espera, que estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus, vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar
que o Senhor irá voltar e buscar a sua noiva. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o seu nome nessa noite, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem. Não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor, amém. Oh Deus, só Tu és digno, Senhor, da nossa adoração, Pai. Obrigado, Deus. Sinta essa vontade, Pai, no nosso meio, Espírito Santo. Aleluia. Vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Olha de tuas vestes enchi o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. De tuas vestes enchi o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto,
outras duas cobriam seus pés, cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Duas asas cobriam seu rosto, outras duas cobriam seus pés, cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, e toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Meu desejo é sentir você, ó rio perene, com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Meu desejo é sentir você, o rio perene, com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor, e toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, e toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, e toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Aleluia, Senhor. Ah, Deus, que a fumaça, Senhor, que a tua presença, Espírito Santo, enche a tua casa a cada dia mais e mais e mais, Pai. Aleluias. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Treme a terra, com trovão santo, eu admiro
fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, é como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Declara, igreja. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, e a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, que a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Senhor. Nós somos gratos, Deus, por esse amor infinito, Senhor. Deus, com grande graça, Senhor, com grande amor Tu tem demonstrado por cada um de nós, Senhor. E a Ti, Senhor, nós temos muita gratidão, Senhor. Aleluia, Senhor. Irmãos, aquele que trouxe os seus dízimos, suas ofertas, traga até o altar, amém? Estaremos adorando ao Senhor, cantando mais uma adoração a Ele, sabendo que só Ele é digno da nossa adoração. Eu estou, Senhor, carente do Teu amor. Tudo que já provei de Ti só me fez depender de Ti. Cordas de amor, você me amarrou e me prendeu a Ti. Minha alma está pegada a Ti. Beija-me, eu te beijarei, inunda o meu ser com Teu amor completamente, sacia do Teu coração, aperta-me com toque de Tuas mãos, e eu destilarei toda a doçura do meu ser. Mas eu estou sem
e eu destilarei toda a doçura do teu ser. Abraça-me, eu te abraçarei, beija-me, eu te beijarei, inunda o meu ser com teu amor completamente, satura-me com eu destilarei toda a doçura do teu ser. Igreja, vamos declarar novamente a graça. Abre os teus lábios e faça dessa uma adoração ao Senhor, amém? Abraça-me e eu te abraçarei, beija-me e eu te beijarei, inunda o meu ser com teu amor completamente, satura-me com o teu coração, aperta-me com o toque de tuas mãos, e eu destilarei toda a doçura do teu ser. Senhor, pedimos mesmo, Deus, Deus, que possamos entender, ó Deus, o quão grande tem sido, Senhor. Ó Deus, o quão grande tem sido a tua mão sobre cada um de nós, ó Senhor. O teu livrar, ó Deus, sobre cada um de nós, ó Senhor. Deus, temos mesmo a oportunidade de estar na tua casa, te adorando, Senhor, bendizendo ao teu nome, Senhor. Podemos sair, ó Deus, e adorar a ti, Deus, em liberdade, Pai. Ó Deus, tira-nos, ó Deus, do comodismo, tira-nos, ó Senhor, da preguiça espiritual, Deus, e nos levanta, Pai, para o mais e mais de ti, Senhor. Deus, sabemos que muitos, ó Deus, precisam ouvir de ti, muitos estão carentes de ti, Senhor. Pai, encha-nos, ó Deus, encha-nos mesmo desse vigor e dessa vontade de, Senhor, de dizer, Pai, de profanar, Pai, de proferir mesmo a cada dia a tua palavra, Senhor, de bendizer o teu nome, Senhor, de bendizer, ó Deus, a tua graça, Senhor, o teu amor, ó Pai. Pedimos mesmo, Espírito Santo, venha sobre nós. Deus, abençoa-nos mesmo, Senhor. E abençoa, Pai, a vida de cada irmão, ó Deus, que trouxe até o altar os seus dízimos, suas ofertas, ó Deus. Temos visto o quão grande tem sido, Senhor, o teu multiplicar, o teu superabundar em nosso meio, Pai. Nós somos gratos a ti e pedimos, Espírito Santo, abra o nosso entendimento para que a tua palavra venha mesmo como um alimento saudável, Senhor, eficaz sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu passo a palavra ao pastor. Amém? Amém? Amém, amém. Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero convidar todos os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler primeiro do versículo 30 ao versículo 36. João 6, do 30 ao 36. Amém? Amém? Acharam? Bem, diz assim. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai.
porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que temos de ouvirmos e sermos ministrados pelo teu Santo Espírito. Espírito Santo, testifica em nós a tua palavra e ministra nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos aqui uma palavra onde várias pessoas que estavam seguindo Jesus falam com Jesus, e Jesus, eles estavam à procura de Jesus, eles estavam indo atrás de Jesus, procurando Jesus, acharam Jesus, e no momento em que eles acharam Jesus, foi aqui onde nós acabamos de ler, né, onde nós começamos a ler ali no versículo 26, né, o versículo 25 diz assim: E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Ou seja, eles estavam procurando Jesus, né? E Jesus logo de cara, Jesus já solta essa no versículo 26. Em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, né? Em outras palavras, vou traduzir agora, tá? Esse aqui foi um dia. No dia anterior, um dia antes, o que tinha acontecido? Quem lembra que tinha acontecido um dia antes? Um dia antes, gente. Jesus multiplicou pães e peixes. E essa turma aqui estava lá na multiplicação de pães e peixes. Então no dia anterior foi aquele dia em que Jesus multiplicou os pães e os peixes, tá? Então só para a gente se localizar aqui, porque esse fato faz toda a diferença para essa mensagem que Jesus vai pregar aqui a partir do versículo 26, que nós começamos a ler, tá? Esse fato que aconteceu no dia anterior vai fazer toda a diferença. Então, no dia anterior, Jesus tinha multiplicado pães e peixes. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu já preguei sobre a multiplicação de pães dos pães e peixes, acho que já algumas vezes já. E deixa eu fazer primeiro uma pergunta para vocês. Quem gostaria de ter visto isso? A multiplicação de pães e peixes. Quem gostaria de ter visto? Pode se manifestar, gente. Quem gostaria? Todo mundo, claro, né? Todo mundo gostaria de ter visto um negócio desse, né? Todo mundo gostaria de não só ter visto, mas também participado, né? Eu comi um pão multiplicado, eu comi um peixe multiplicado, né? Com certeza, todo mundo. E esse povo também. Esse povo aqui também viu os pães e os peixes sendo multiplicados, comeram os pães e os peixes, comeram bem, porque a Bíblia diz que eles comeram e se fartaram, né? Comeram e se fartaram, bem coisa de crente, né, gente? Bem coisa de crente, comer e se fartar, e ainda a Bíblia diz que sobrou, né? E do que sobrou, Jesus mandou recolher, e um dia eu vou explicar para vocês por que ele mandou recolher, tá? Por que Jesus mandou recolher? Jesus mandou recolher e disse a palavra que eles encheram 12 cestos com o que sobrou, né? Encheram 12 cestos com o que sobrou de 5 pães e 2 peixinhos. Que coisa, né? É um milagre incrível, não é verdade? Vocês já viram um milagre assim acontecendo na sua vida? Já viram? Deus já fez um milagre assim na vida de vocês? Você fala assim: nossa, eu lembro daquele dia, um milagre maravilhoso, né? Uma bênção maravilhosa. Aquele dia eu me senti satisfeito, satisfeita, né? Não é assim? Porque foi o que Jesus disse para eles aqui depois. Presta atenção. Aconteceu isso nesse dia, tá?
Aí no dia seguinte, o que esse povo fez? Eles começaram a procurar Jesus, porque acharam que Jesus ainda estava ali, onde eles estavam, onde ele tinha pregado e onde ele tinha multiplicado os pães e os peixes. E eles começaram a procurar Jesus, só que eles não acharam. Não acharam Jesus, e a gente sabe por quê, né? Porque o que aconteceu logo depois da multiplicação? Jesus virou para os discípulos e falou: peguem o barco, atravessem o mar, vão para o outro lado e eu encontro vocês, não foi isso? E Jesus foi orar. Ele despediu os discípulos, falou: vão na frente enquanto eu despeço, dou tchau aqui para o povo. E Jesus ficou dando tchau para o povo enquanto os discípulos foram na frente. E Jesus, quando despediu a multidão, ele foi orar. E ele foi orar, e depois nós sabemos, né? Os discípulos estão lá no meio do mar, tempestade batendo, o barco balançando, e então Jesus aparece andando por sobre as águas, né? Vamos passar isso aqui. Isso aí foi à noite, tá? Tudo acontecendo mais ou menos em sequência. No dia anterior, Jesus multiplica pães e peixes. Na madrugada, aconteceu essa situação no mar. Enquanto eles estavam atravessando, Jesus apareceu lá, andando por sobre as águas, para poder acalmar lá a tempestade e eles darem sequência na viagem. Jesus acalmou, entraram no barco, aliás, ele entrou no barco, acalmou a tempestade e eles continuaram. Terminaram de atravessar, chegaram do outro lado e Jesus está lá, com os discípulos. E aquele povo que estava do outro lado do mar, queria novamente encontrar Jesus. Falou assim: nós encontramos Jesus ontem, nós queremos encontrar Jesus de novo, né? Agora a gente volta para o versículo 22 para a gente entender isso aqui agora. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Está falando da multiplicação dos pães. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? É tudo muito lindo, até a gente ouvir essa resposta de Jesus, e ouvindo essa resposta de Jesus, a gente começa então a conhecer o coração das pessoas, o coração do povo. Porque se a gente pegar até aqui, a gente que não conhece, que tem dificuldade de conhecer o coração, de entender o coração, o que a gente pensaria? Esse povo ficou tão maravilhado com Jesus, com as palavras de Jesus, né? Que quiseram ver ele de novo, não é? Seria provavelmente a primeira coisa que a gente pensaria. Só que Jesus, que conhece o coração, ele já falou: vocês não estão atrás de mim. Não é atrás de mim que vocês estão. Vocês vieram para cá porque ontem vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês vieram atrás de mais? Vocês vieram atrás de mais pão. Vocês imaginaram, se a gente procurar Jesus de novo, a gente se farta de novo. Vamos lá, porque ele é o cara que multiplica pão e peixe. Ele é o cara que dá comida. Ele é o cara que alimenta. E Jesus, no versículo 26, ele já fala: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aí Jesus já começa então a ensinar como ele sempre faz, né? Nada que Jesus fala é em vão. Trabalhem, versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual
o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus vira para eles e fala: não corram atrás, não trabalhem pelaquilo que se estraga. Jesus está começando o ensinamento aqui, óbvio, mas o que Jesus está dizendo é: vocês se preocupam com as coisas de agora, vocês se preocupam com as coisas temporárias, com aquilo que passa. Vocês precisam se preocupar com aquilo que é eterno. Vocês não voltaram atrás de mim pelo que eu sou e pelo que eu verdadeiramente tenho para oferecer. Vocês voltaram atrás de mim pelo aquilo que vocês querem. Vocês não vieram atrás do Filho de Deus. Vocês vieram atrás de satisfação própria. Vocês vieram porque vocês querem se satisfazer. Tenso isso, né? E ó que nem começou, Jesus nem começou ainda, né, a pegar mesmo na pregação. Jesus nem tinha começado. Ele estava só dando uma introduçãozinha naquilo que ele queria passar para eles. Ele já dizendo: vocês precisam buscar aquilo que é eterno. Vocês estão atrás daquilo que é passageiro, daquilo que é aqui. Vocês estão atrás de satisfazerem a vocês mesmos. Ou seja, vocês estão enganados comigo. Vocês não entenderam quem eu sou. Vocês não entenderam quem eu sou. Aquela velha história que a gente sempre fala, né? De pessoas que muitas vezes buscam a Deus, achando que Deus é um supermercado e que eu chego com o carrinho, né? Eu chego com o meu carrinho e vou nas prateleiras. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Buscando de Deus aquilo que eu quero para satisfazer a minha vida. Vocês nunca fizeram isso, né? Amém, graças a Deus. Estou pregando então para que vocês possam ensinar outras pessoas. Amém? Ensinem as pessoas, tá? Porque é assim que a palavra nos orienta, né? Jesus ensinava os discípulos para que ele pudesse ensinar as outras pessoas. Continuando. Então, então lhe perguntaram, versículo 28, que faremos para realizar as obras de Deus? Né? O que a gente faz então, Jesus? Se a gente está fazendo errado, o que a gente faz então? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. A obra de Deus é essa, vocês precisam crer naquele que ele enviou. E Jesus já está começando a formular aqui, né? Ele vai dizer quem foi que o Pai, quem foi que Deus enviou. Então lhe disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Deixa eu dar uma pausinha aqui só para falar. Olha como é difícil para as pessoas entenderem. Já percebeu? Agora eles pedem um sinal de Jesus para que eles creiam. Olha como crente é terrível. Olha como o crente é terrível. E como Jesus é maravilhosamente paciente. Porque se a gente lembrar do que a gente acabou de falar, eles estão pedindo um sinal para Jesus para que eles possam crer, certo? Só que eles acabaram de atravessar o mar e ir atrás de Jesus, por quê? Porque no dia anterior eles tinham visto o quê? Milagre. Eles não se deram o trabalho de atravessar o mar e ir atrás de Jesus, porque eles queriam um milagre, o mesmo que eles tinham visto no dia anterior. Não foi por isso? Eles já tinham visto o sinal. Eles já tinham visto o sinal. E aqui agora eles estão pedindo um sinal para crer. Porque tem pessoas que só se satisfazem com sinais.
Existem pessoas que só se satisfazem com sinais. E aí eles dizem, que sinal o Senhor vai fazer? E aí, é mais incrível ainda, né? Porque eles dizem assim, eles perguntam qual é o sinal que Jesus vai fazer, aí eles dizem qual é o sinal, o que eles estavam pretendendo, vamos dizer assim. Conhece o milagre? Você conhece algum milagre de alguém que aconteceu antes de você e que você guarda bem no seu coração? Você conhece? Você consegue pensar aí agora? De repente alguma coisa que algum familiar passado seu te contou, alguma coisa de alguém que contou que lá em 1900 e bolinha ou antes aconteceu um milagre incrível assim? E você fala assim, eu queria que acontecesse a mesma coisa comigo? Consegue pensar num milagre aí? O milagre que você não viu, mas que você ficou sabendo e que você pensa assim, eu queria que acontecesse comigo? A mesma coisa? Basicamente é o que o povo está falando aqui. Olha, o povo lá no deserto era alimentado com maná. O povo lá era alimentado com maná. E eles tinham pão. Então, basicamente, eles estão meio que se defendendo aqui, né? Porque Jesus acabou de acusar eles que eles foram atrás de Jesus porque eles queriam pão. E eles estão meio que se defendendo, dizendo, mas o povo lá no deserto tinha o maná. Os nossos pais, né? Que na verdade ele está falando dos nossos antepassados, eles tinham maná. Então eles pedem um sinal para Jesus e eles meio que dão aquela direção assim, né? Olha, eles tinham isso, nós podíamos ter também, basicamente é isso, né? Nós queremos também. Jesus, versículo 32, Jesus lhes disse, em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Nos dá desse pão. E aqui, antes de falar a resposta de Jesus, eu quero fazer uma comparação. Lembram de Jesus conversando com a mulher samaritana no poço? Lembram? Jesus está ensinando aquela mulher a respeito de adoração e a respeito de fé. E ele acaba então dizendo para ela que ele tem uma água, que se ela bebesse da água que ele dá, ela nunca mais teria sede. Lembra disso? Aquela mulher, vou defender as mulheres agora, hein? Uma mulher sozinha entendeu o conceito. E aqui, um povo inteiro não teve uma pessoa para entender o que Jesus estava falando. Porque lá, a mulher samaritana, quando Jesus disse, se eu te der da minha água, você nunca mais terá sede. Ela imediatamente falou, eu quero. E ela entendeu que Jesus não estava falando de uma água. Porque essa aqui, eu dei um gole agora, daqui a pouco, tá secando. Daqui a pouco eu vou ter que beber de novo. Certo? Ela entendeu que não era essa água. Aqui, quando Jesus falou do pão, eles não entenderam que Jesus não estava falando de coisas materiais. Que Jesus estava falando de coisas espirituais. Pela resposta deles. Dá-nos desse pão sempre. Ou seja, o povo está com a cabeça onde? No maná. O povo está com a cabeça lá no maná. Eles ainda estão pensando nas coisas daqui, nas coisas terrenas. Eles ainda não entenderam o que Jesus está falando. E aí então Jesus vai falar, vamos falar claramente então. Versículo 35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede.
Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Agora Jesus diz claramente: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus, ele coloca dois conceitos bem complicados para esse povo, para o povo judeu. Ele coloca dois conceitos bem complicados. O primeiro é: eu desci do céu. Esse é um conceito bem complicado. Por quê? Porque ninguém tinha descido do céu. Então, imaginar que alguém desceu do céu, veio do céu, era um conceito muito complicado para eles entenderem, para eles assimilarem. O outro conceito foi ele dizer: eu sou pão. Eu sou o pão da vida. Então são dois conceitos bem complicados para eles entenderem que Jesus estava passando. O fato dele dizer que ele desceu do céu e o fato dele dizer que ele era o pão da vida. São dois conceitos muito complicados para eles, para que eles pudessem assimilar, para que eles pudessem entender e que para eles pudessem de fato crer naquilo que Jesus estava ensinando. Versículo 41, então os judeus começaram a murmurar contra ele porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Então percebe como é difícil para eles. Eu conheço o pai e a mãe dele, né? Nós conhecemos os pais dele. Como é que ele vai dizer então que ele desceu do céu? Porque de fato as pessoas têm dificuldade, elas querem racionalizar as coisas. Querem racionalizar as coisas, e quando Jesus está dizendo isso, eles não querem assimilar isso como verdadeiro. Até na quarta-feira a gente falou um pouquinho a respeito disso, né? Jesus passou por uma situação semelhante, quando ele foi pregar em Nazaré, e estavam maravilhados com ele, com a pregação de Jesus, até eles reconhecerem Jesus. Estavam todos muito maravilhados com o que ele estava falando, até que reconheceram ele e falaram: mas peraí, esse daí não é o filho do carpinteiro? Não é o carpinteiro, o filho do carpinteiro? Ele é daqui, gente. Quer dizer, eles não botavam fé nem no próprio povo dele, né? Nem naqueles que eram dele. Imediatamente quando reconheceram Jesus, Jesus deixou de ter todo o crédito ali, em Nazaré, quando ele estava pregando. E aqui, da mesma forma, começaram a tirar o crédito de Jesus. Versículo 43, Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai, que é o próprio Jesus. Versículo 47, em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna.
eu sou o pão da vida. Amém? Ele é o pão da vida. Aqui a gente precisa fazer uma análise aqui. Vamos pensar em pão, tá? Quais são os ingredientes básicos para se fazer um pão? Básico mesmo. É farinha, água, fermento, óleo, sal e fogo. Porque tem que assar o pão. Certo? É claro que várias receitas vão levar vários ingredientes diferentes. Mas essa é o básico do básico do básico. Farinha, água, fermento, óleo, sal. E o fogo para assar o pão. Amém? Amém. Para que você está falando isso, né, pastor? Vamos pular um pouquinho. Vai um pouquinho para frente. Capítulo 12, João capítulo 12, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23. Diz assim: Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Amém? Vou focar aqui no versículo 24, quando ele diz assim: Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está dizendo que uma semente, ela só produz fruto se ela primeiro morrer. A semente precisa morrer para que ela produza fruto. Se ela se recusar a morrer, ela fica sozinha. Certo? E o que ele está dizendo, fazendo uma analogia, fazendo uma comparação para cada um de nós é: você só vai viver e você só vai dar fruto se você primeiro morrer. Nós só vivemos de verdade e só damos frutos se nós primeiro morrermos. Se nós primeiro morrermos. O grão de trigo, ele só vira um pé de trigo se ele primeiro morrer. Ele morre para dar a vida ao pé de trigo. E assim toda semente. Ela se sacrifica para dar vida e para dar fruto. Jesus é a semente que se entregou, que se sacrificou para que pudesse dar vida. E assim como a semente de trigo, Jesus, ele é esse elemento. Jesus é o primeiro ingrediente do nosso pão, a farinha, né? Que vem da onde? Vem do trigo, né? Ele é aquele que se entrega para poder dar vida, para poder dar fruto. Nós não existiríamos, nós não teríamos salvação, nós não teríamos acesso à eternidade se primeiro Jesus não tivesse se entregado, não tivesse se sacrificado, não tivesse morrido, para que então os frutos pudessem existir. Os frutos que somos nós, que somos cada um de nós, fruto do sacrifício de Jesus. Mas aí a gente tem que lembrar que não apenas se entregar para dar a vida, para que o trigo se torne a farinha para ir no pão, ela tem que passar por um processo, não tem? E vamos pensar lá naquela época de Jesus, o que eles faziam com o grão de trigo para que ele pudesse virar farinha? Os grãos de trigo eram colocados no moinho, que basicamente eram duas pedras
que uma ficava girando sobre a outra, e ali no meio o trigo era colocado e ali ele era esmagado, ele era moído, até ele poder virar a farinha para ser colocada no pão. Da mesma forma que Jesus foi moído, antes da cruz e na cruz, foi moído para que ele pudesse ter nos dado a vida. Temos a farinha. Também temos a água, porque Jesus é a água viva. Jesus é a água viva. Também temos o fermento. E essa acho que é a mais difícil. Porque sabe qual é o símbolo de fermento na Bíblia? Sabe qual que é o símbolo de fermento na Bíblia? Pecado. Aí vocês vão me perguntar, Jesus pecou? Não. Mas todo o meu, o seu e o pecado de todas as pessoas foram colocados sobre ele, na cruz. A farinha, a água, o fermento, o óleo. O óleo, aí nós vamos para o símbolo também, porque o símbolo do óleo na Bíblia é unção. E ele é um ungido de Deus. Jesus é um ungido de Deus. Assim como também ele se refere sendo sal da terra. E é algo que ele passa para nós, para os seus discípulos. Vós sois o sal da terra. E aí fica por último o fogo. Né? Porque Jesus recebeu sobre ele todos os nossos pecados, mas ele não se tornou um pecador. Ele não ficou com os nossos pecados, porque ele passou pela purificação do Pai. Foi purificado pelo Pai. Jesus é o nosso pão vivo. Ele é o pão da vida, que passou por todos os processos que ele tinha que passar, para ser de fato o pão que dá a vida. O pão que dá a vida. Nós podemos fazer pão, não podemos? O nosso pão dura quanto tempo? Alguns dias no máximo, né? Alguns dias no máximo. Porque ele estraga. Essa é a diferença. Essa é a diferença que Jesus estava falando. Aquilo que vocês fazem, aquilo que é terreno, dura pouco tempo. Você pode fazer pão, você vai comer, você vai se sentir saciado. Mas o pão que você fez estraga. E você vai comer e logo, pouco tempo depois, você vai sentir fome de novo. Para que você possa se saciar verdadeiramente, você precisa se alimentar do pão que é vivo. Você precisa se alimentar do pão que é vivo, do pão que de fato vai saciar a sua fome. Como ele disse, aquele que comer de mim nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. 47, versículo 47 do capítulo 6, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Quer dizer, aquilo que vocês estão indo atrás, aquilo que vocês estão buscando, aquilo que vocês estão pedindo, e que vocês disseram que os seus pais tiveram, de que proveito teve? Eles comeram maná, mas eles morreram. Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, presta atenção no que você está pedindo. O que você está pedindo parece bom para você, mas não é. Parece que vai satisfazer a sua vida, mas na verdade só vai te satisfazer naquele momento. Tanto é que Jesus disse que eles ficaram satisfeitos no dia anterior, quando eles comeram os pães, não disse? Mas no dia seguinte eles já estavam com fome de novo.
No dia seguinte, eles já estavam lá atrás de Jesus, atrás de pão. Porque é curto. Não é um alimento que vai saciar por completo, porque não é vivo. Assim como Jesus estava dizendo, eu preciso que vocês entendam. Versículo 50, este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar sua própria carne para comer? Ou seja, eles ainda não entenderam que Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Novamente Jesus está batendo na tecla. Parem de pensar na vida momentânea de vocês, parem de pensar na satisfação de vocês e pensem naquilo que vai lhes dar vida eterna. Pensem naquilo que é eterno. Eu estou oferecendo algo para vocês que é eterno, mas vocês não param de pensar em satisfazer as suas próprias vontades. Versículo 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Amém? Jesus falando, eu não estou falando de coisas terrenas. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando para vocês de coisas espirituais. Eu estou mostrando para vocês que o que vocês estão buscando está errado. Vocês estão buscando os benefícios que vocês acreditam que eu posso dar para vocês, quando na verdade vocês não entenderam que o maior e único grande benefício que vocês têm sou eu. Sou eu. Vocês precisam se alimentar de mim, assim como eu mesmo faço. Jesus ensinava isso na prática, porque ele se alimentava do Pai. Ele estava sempre se alimentando. Aliás, ele tinha acabado de fazer isso. Ele multiplicou os pães e os peixes e depois ele foi fazer o quê? Foi estar com o Pai. Ele foi ter com o Pai. E uma coisa que muitas vezes a gente não percebe, a gente não entende a diferença de dar e receber.
Não sei se vocês perceberam, mas todas as vezes que Jesus ia para vamos chamar de culto, né? Quando ele ia para a sinagoga, como ele estava aqui, estava na sinagoga. A gente acabou de ler que Jesus estava na sinagoga. Assim também, como a outra passagem que eu citei de Jesus em Nazaré, em que ele foi rejeitado as pessoas estavam se maravilhando, mas no momento em que reconheceram ele, rejeitaram ele, ele também estava na sinagoga, pregando. Esses momentos em que Jesus estava dando, né, estava ensinando, estava oferecendo, foram todos seguidos de momentos em que ele estava se alimentando, em que ele estava recebendo. Nós muitas vezes temos um entendimento errado de dar e receber de Deus. Quer ver um exemplo? Ninguém precisa responder, tá? Responde só no seu coração. O que você veio fazer aqui hoje? Você veio dar ou receber? Vou dizer para vocês, a maioria das pessoas tem a concepção de que vem para o culto para receber. Não é verdade? Está errado. Sabe o que significa cultuar? Cultuar significa dar de si mesmo. E quando eu digo sempre, no começo do culto, eu tenho o costume de dizer, nós como igreja viemos prestar culto ao Senhor. Isso significa, nós viemos aqui para oferecer, para dar. Ah, mas pastor, eu sempre sinto que eu recebo no culto. Isso é um bônus. Isso é um bônus de Deus. É um bônus de Deus. A palavra de fato é algo que Deus está transmitindo ao seu povo, não é? E às vezes a gente ouve a palavra e fala, uau. E às vezes a gente ouve a palavra e fala assim, dura esse discurso, quem pode suportá-lo? Eu já me incomodei com isso, sabia? No passado eu já me incomodei com isso. De pregar, de estar estudando muitas vezes e falar assim, ah, Deus, tem certeza? O povo não vai gostar. E Deus falasse assim para mim, não te perguntei. Só mandei. Só mandei. E aí quando eu leio essa passagem, eu fico pensando assim, poxa, vocês não gostaram do que Jesus falou e eu estou preocupado se estão gostando do que eu falo, né? Ele que era perfeito. Eu só me preocupo se de fato eu estou falando aquilo que Ele mandou. Aquilo que Ele mandou, aquilo que de fato Ele me mandou falar. E muitas vezes nós nos preocupamos se estamos nos escandalizando, né? Se estamos sendo escandalizados com aquilo que o Senhor nos ensinou. Eu vi esses dias, esqueci agora o nome do pregador, mas um pregador bem famoso, antigo, já morreu faz tempo, em que ele disse assim, pregue de uma forma que ou você faça com que as pessoas se ofendam com o seu pecado, ou com que elas se ofendam com você. Deu para entender? Ficou claro ou ficou confuso o que eu falei? Ficou claro? Pregue de uma tal forma que ou a pessoa se ofenda com o seu próprio pecado, ou que ela se ofenda com você. E aqui nós vemos exatamente isso. Porque aqui nós estamos vendo uma grande maioria se ofendendo. Na verdade, a gente vai ver aqui nos finalmente que eu estou chegando, a gente vai ver que todos se ofenderam. Todos, sem exceção. Todos se ofenderam. Vamos continuar. O Espírito, versículo 63. O Espírito é o que vivifica.
a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Isso aqui é o mais interessante, é que Jesus está vendo que as pessoas que a grande maioria das pessoas não está gostando do que ele está falando. Mas a Bíblia diz que ele percebeu que não estavam gostando, que estavam se incomodando, mas ele continua. Por quê? Porque ou você prega para ofender o pecado da pessoa, ou que a pessoa se ofenda. Ora, versículo 65, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, aquela famosa, essa aqui eu acredito que a maioria de vocês já conhecem essa passagem de cor, né? Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Gente, vamos exemplificar aqui. Jesus estava com muitas pessoas ali. E quando Jesus está falando com eles e dizendo, vocês estão buscando as coisas erradas, vocês estão buscando as coisas terrenas, vocês estão buscando satisfazer a vocês mesmos. E vocês precisam se alimentar de mim, vocês precisam comer e beber de mim. As pessoas se ofenderam, a grande maioria se ofendeu e foi embora. Foram embora. Quem ficou? Os 12. Só ficaram os 12 apóstolos. Eu não vou dizer os 12 discípulos, porque na verdade, a grande maioria dos que estavam ali eram discípulos de Jesus. Eram discípulos de Jesus e foram embora. Só ficaram os 12. E Jesus olha para os 12 e, diferente do que a maioria faria hoje, porque a maioria hoje faria assim, graças a Deus que pelo menos vocês ficaram, não é? Aí pelo menos vocês ficaram, não me abandonaram. Não, Jesus virou para os 12 e falou, vocês também não querem ir embora? Olha aí. Foi todo mundo embora. Vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Por isso eu disse, todos se ofenderam. A diferença é que a grande maioria se ofendeu com Jesus. Mas os que ficaram se ofenderam com seus próprios pecados. Voltando para aquele versículo onde eles disseram, duro é esse discurso, ou dura é essa palavra. Não sei se vocês já ouviram isso, ou se vocês mesmo já não falaram isso, né? Que palavra dura hoje. Já pensaram isso alguma vez? Que palavra dura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus estava dando uma palavra dura? Não estava. Não estava, porque ele mesmo disse, o que eu estou dizendo para vocês é vida. É vida. Falar de vida pode ser duro? Pode ser duro? Não era uma palavra dura. Então por que eles consideraram duro? Uma palavra dura? Vou dizer para vocês, sabe quando a gente considera que uma palavra é dura? Quando a dureza não está na palavra, está onde? No coração. Não existe palavra dura. O que existe é coração duro. É quando nós criamos a resistência para a palavra. Lembra da parábola do semeador? As primeiras sementes que não entraram no solo porque o solo era duro. E Jesus depois, quando explica a parábola, ele fala, aquele solo duro representa os corações endurecidos, que resistem à palavra, não permitem que a palavra entre em seus corações, porque o coração está duro. Aí fala, palavra dura, não gostei.
Não gostei dessa palavra. Eu fico até imaginando eles falando assim, podia ter feito igual ontem, né? Ontem agradou todo mundo. Agora vem com essa aí. Não é? Quantas e quantas pessoas vivem assim? Eu quero o que me agrada. Eu quero o que me agrada. Se for algo que vai me trazer uma satisfação, que vai me trazer um benefício, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou correndo. Mas o que é? O que vai ter? Tipo, o que eu vou ganhar com isso? Hoje eu brinquei com meu filho. Sobrou coca na mesa. Sobrou coca na mesa, no almoço. E aí, coca refrigerante é só final de semana, né? E era coca ainda por cima, né? Aí tinha sobrado coca na mesa. Aí eu virei pra Glau, a gente já tinha terminado de almoçar, tava tirando as coisas, tudo. Eu falei, eu acho que eu vou falar pros meninos terminar. Falta pouco, assim. Vou falar pros meninos terminar, né? Ela falou, tá bom. Aí eu falei assim, quem quer coca? Aí um estava na sala e outro estava no quarto. Gente, eu acho que em meio segundo eles estavam na cozinha. Meio segundo. O Nicolas, que é o que estava no quarto, ele estava sentado na cadeira dele, da mesinha que ele estuda. A hora que eu falei, quem quer coca? Sabe quando você escuta aquele barulho da cadeira arrastando? Só escutei o barulho e vi o Nicolas aparecendo assim. Eu olhei assim para ele e falei assim, se eu tivesse chamado para guardar a louça, você ia demorar 2 anos para chegar aqui, né? Mas ele guarda, tá, gente? Que ele é muito obediente. Mas a prontidão é com o que agrada. E nós, seres humanos, somos assim. Se for algo que nos agrada, a gente vai rapidinho. Não é? Mas quando Jesus fala, vem cá servir. Vem cá servir. Tive compromisso, eu estou cansado. Não é? A dor de cabeça. A semana foi dura. Sabe qual que é o grande problema? É a nossa dificuldade do dar e receber. É essa dificuldade que nós temos do dar e receber. Receber, nós somos prontinhos. Nós já estamos prontos para receber. Já percebeu? Para o brasileiro, basta você falar assim, tem uma fila ali. Opa! Não é? Essa dificuldade que nós temos do dar e receber. Nós somos muito rápidos para receber. E muito devagares para dar. Muito devagares para dar. Quando Jesus fala, você precisa se alimentar de mim, é porque ele está dizendo assim, você precisa se dar para mim. Porque uma semente só dá fruto se ela morrer primeiro. Uma semente só dá fruto se ela morrer primeiro. Você quer vida e vida em abundância? Não foi isso que Jesus falou? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por que ele disse isso? O pessoal da prosperidade adora usar esse versículo para dizer assim, se você é de Deus, Deus vai te dar coisa e vai te dar coisa, não é assim? A verdade ele está dizendo é que eu sou o pão da vida. E se você se alimenta de mim, você tem vida em abundância. A tua vida abundante, na verdade, tem a ver comigo. Porque eu sou vida. Eu sou pão da vida. E a resposta de Pedro no final é sensacional. Porque ele entendeu perfeitamente esse conceito. Quando ele diz, quando Jesus perguntou para os 12, vocês também não querem ir embora? Aí Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Isso aqui já é incrível. Por quê? Pedro já está dizendo assim, para alguém a gente tem que ir. Não é? Pedro já está dizendo assim, alguém a gente tem que ouvir. Porque de fato, irmãos, essa é uma verdade.
alguém a gente ouve, não é? Alguém a gente ouve, só não sei quem que nós estamos ouvindo. Eu espero que seja Deus. Eu espero de coração que seja Deus. Porque o que Pedro está dizendo aqui é assim: Senhor, todo mundo que foi embora disse assim que prefere ouvir outra pessoa do que você. Porque eles consideraram dura a palavra, porque eles não gostaram da palavra, porque eles esperavam outra coisa. Mas o que eles estavam respondendo para o Senhor é que eles preferiam ouvir outra pessoa do que o Senhor. E eu estou dizendo para o Senhor, para quem que nós vamos? Não é que não tem alguém, entre aspas, melhor para ouvir. É que só o Senhor, olha aqui, o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós queremos o pão, nós queremos o alimento que nos dá vida eterna. E é você. A gente entendeu. É você. Se a gente deixar de se alimentar com você para se alimentar com outro, a gente perdeu o prato principal. A gente perdeu o nosso grande e maior benefício, a vida eterna. Para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Aquilo que Jesus falou aqui na palavra dele. Se vocês crerem e virem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. De maneira nenhuma eu os lançarei fora, se vocês crerem e virem a mim. Amém? Amém? Esse é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar dele. Porque vida e vida abundante só existe com o pão da vida. Com o pão da vida. Vamos orar? Vamos colocar em pé?